Bom, pessoal, agora nós vamos ver um ponto importante na circunferência trigonométrica, que é a questão da simetria. A simetria faz com que alguns ângulos tenham em comum o seno e o cosseno, ou seja, eles vão ter o seno e cosseno igual, seja em módulo, às vezes, o módulo de seno e cosseno, que vai ser igual entre os ângulos. Vamos ver, por exemplo, nesse arco aqui, de valor alfa. Nós sabemos que o seno e o cosseno dele é só a gente traçar aqui no eixo que nós vamos saber, ó. O seu cosseno no eixo X e o seu seno no eixo Y. E as simetrias que nós temos é aqui no eixo Y, este ponto aqui na circunferência. Temos a simetria na origem, que passa aqui pela origem. E também temos a simetria no ponto do eixo X. O que esses pontos têm em comum? Nós sabemos que o seno e o cosseno desse nosso primeiro ponto aqui, que forma o ângulo alfa, ele tem o cosseno positivo e a gente pode encontrar ele aqui no eixo X. E o seu seno aqui no eixo Y. Igual esse ponto aqui, também vai ter seu seno no mesmo ponto no eixo Y. Portanto, esse ponto aqui, que vai ser o valor de um ângulo, e este aqui tem o mesmo seno. Este ponto aqui, nós podemos ver que o seu cosseno vai ser formado neste ponto aqui do eixo X. Nós podemos ver que este ponto até a origem tem a mesma distância que a origem até este ponto. Portanto, eles têm o mesmo valor. A diferença é que aqui ele vai ser negativo e aqui ele vai ser positivo. Então, este ângulo aqui, ele vai ter o cosseno igual ao cosseno deste ângulo aqui, alfa. Mas, portanto, ele será negativo, porém terá o mesmo valor. Assim como o seu seno, se a gente traçar aqui na reta para calcular, no eixo Y, ele vai ter o mesmo valor que este aqui, porque ó, daqui até a origem tem a mesma distância da origem até este ponto. A diferença é que ele será negativo, ou seja, o seno e o cosseno deste ângulo formado aqui no terceiro quadrante terá o mesmo valor que o seno e o cosseno do nosso ângulo alfa. A diferença é que ele será negativo. E esse último ponto aqui de simetria, no quarto quadrante, ele terá o cosseno tendo o mesmo valor que o cosseno deste nosso ângulo alfa. Vamos ver aqui um rápido exemplo da simetria que nós acabamos de ver. Aqui nós temos um arco de ângulo de 45 graus. Vamos traçar as suas simetrias. Primeira simetria é em relação ao eixo Y, que é aqui, do seno, eixo do seno. Este ponto aqui, nós podemos saber qual o valor deste ângulo aqui. Se aqui nós temos 45, e aqui nós sabemos que é 90 graus, né? Esse ângulo do eixo, 90 graus, nós podemos calcular. Como nós podemos calcular o valor desse ângulo aqui? Nós sabemos que esse aqui vale 45. Então, qual o caminho que vai ser feito daqui até aqui? Nós podemos calcular fazendo 90, porque nós sabemos que esse ângulo de eixo vale 90, mais 45. Portanto, esse ângulo aqui vai valer 135 graus. Então, nós sabemos que o seno de 135 graus vai ser igual ao seno de 45, por causa da simetria. Agora, vamos ver outro ponto de simetria, que é aquele que passa na origem, que vai ser aqui.
Este ângulo aqui, neste ponto, o seu valor vai ser 225 graus. Porque nós podemos calcular ele somando 180, que é meia volta, mais 45. 225 graus, para calcular seu seno e cosseno, a gente traça ele aqui no eixo Y e o seu cosseno aqui no eixo X. Então, nós sabemos que o seno e o cosseno de 225 graus vai ter o mesmo valor que o seno e o cosseno de 45 graus. A diferença é que ele vai ser negativo. E nós temos o último ponto de simetria, que é em relação ao eixo X, o eixo dos cossenos, que é este aqui, que vai ter este ângulo aqui. Este ângulo aqui, nós podemos calcular ele fazendo 270 graus, que é o ângulo de eixo neste ponto, mais 45. Portanto, esse ângulo vale 315 graus. Por causa da simetria, o cosseno de 315 graus vai ser o mesmo que o cosseno de 45 graus. E nós sabemos que o cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Se você tirar um tempo, agora que você está assistindo essa aula, e calcular o cosseno de 315 graus, você vai ver que vai dar raiz de 2 sobre 2, por causa da simetria que há na circunferência trigonométrica. Assim como se você fizer o seno e o cosseno de 225 graus, você vai achar menos raiz de 2 sobre 2. E se você calcular o seno de 135 graus, você vai achar raiz de 2 sobre 2, porque o seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Pode testar aí e ver se vai dar certo. E outro ponto a se notar também é que se a gente calcular o seno de 315, vai dar o mesmo do 225 graus. Então, ele também vai ser raiz de 2 sobre 2. A diferença é que ele vai ser negativo, ele não vai ser igual ao seno de 45 graus, ele vai ser igual ao seno de 225. Isso tudo por causa da simetria. E uma coisa que eu indico a você que está estudando é tentar achar os ângulos de simetria dos principais ângulos, aqueles ângulos notáveis, que é 30 graus, 45 graus e 60 graus. Tire um tempo para tentar fazer isso e achar a simetria dos ângulos notáveis. Bom, pessoal, vamos aqui para o último ponto do nosso vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre arcos côngruos. Nós sabemos que uma volta completa na circunferência tem 360 graus, mas alguns arcos eles podem ter mais de 360 graus, que são aqueles arcos que dão uma volta completa e andam mais um pouco. Daí vem então os arcos côngruos, que existem família de arcos côngruos. Por exemplo, essa aqui. Temos o primeiro, 40 graus, que está mais ou menos aqui assim. Se a gente ver depois um arco côngruo próximo dele é o 400 graus. 400 graus nada mais é que uma volta completa, 360 graus, mais 40 graus. Ou seja, 400 graus também vai estar nesse ponto. Portanto, ele terá o mesmo seno e o mesmo cosseno de 40 graus. Por isso que nós falamos que eles são arcos côngruos. Assim como 760. 760 seria duas voltas completas na circunferência, que vai dar 720, mais 40 graus. Assim como 1120, que seriam 3 voltas completas na circunferência, mais 40 graus. Ou seja, todos esses ângulos aqui, eles vão estar marcados no mesmo ponto da circunferência. A diferença é que um ou outro vai ter mais voltas na circunferência de 360 graus, mas seu seno e seu cosseno serão sempre iguais. E para isso, a gente tem uma fórmula para calcular os arcos côngruos. O primeiro arco numa família é o arco de primeira volta, que nesse caso aqui é 40 graus. E a fórmula consiste basicamente em x é igual a 40 graus, né? Mais
K vezes 360 graus, sendo K o número de voltas, porque, por exemplo, 400 graus dá uma volta completa. Então, se a gente substituir 1 aqui no K, nós teremos 1 vezes 360, que vai dar 360, mais 40, que vai dar 400, que é um ângulo côngruo ao ângulo de 40 graus. O certo mesmo é a gente colocar essa fórmula em radiano, que ficaria x é igual 40 graus em radiano, fica 2π sobre 9, mais 360 em radiano fica 2π, então ficaria mais 2π vezes k, que aí a gente já calcularia o valor do ângulo côngruo em radianos. Mas essa fórmula aqui é somente para o ângulo de 40 graus. Uma fórmula geral seria a gente denominar o ponto, qualquer ponto na circunferência, e chamar ele de x0. Então, nossa fórmula geral seria x é igual a x0 mais 2π vezes k. Isso estaria em radiano. Então, essa é a fórmula geral para a gente descobrir um ângulo côngruo do nosso ângulo na circunferência. Bom, pessoal, é isso. Obrigada por assistirem até aqui. Espero que tenham entendido.